Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, tem crescido o número de ateus dentro do YouTube, na plataforma, fazendo vídeos, produzindo conteúdo. E eu tenho percebido, dentro de algumas coisas que eu tenho visto, que é bem interessante. É muito interessante que o ateísmo ele ataque diretamente a Igreja Católica, que ele venha afrontar, atacar, confrontar diretamente a Igreja Católica. E por que isso? Isso traz uma evidência ainda maior para nós de que a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja que se mantém de pé durante 2 milênios. Podemos dizer aí, 2024 anos, poderíamos dizer. Mas vamos botar aí 2000, porque Jesus nasceu no ano, talvez aí 4 ou 6 antes de Cristo. Por incrível que pareça, você pode dizer assim, que é isso, Denis? Mas com os cálculos que foram feitos, é mais ou menos isso. Então o ano zero do nascimento de Cristo seria por volta do ano 4 ou 6 antes de Cristo, que o ano até Cristo se contava de forma decrescente, Então, ou ano 6 ou 4, antes de Cristo. E a igreja 2024, então nós poderíamos aí dizer que a igreja está perto dos seus 2000 anos de constituição, de edificação, de fundação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que atacar a Igreja Católica? Por que confrontar a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica é aquela que coloca freios na libertinagem. É aquela que coloca freio nessa ideia libertária, do homem. É aquela que coloca freio nas paixões. É aquela que coloca freio na ganância, na corrupção. É aquela que coloca freio no pecado. Por incrível que pareça, é aquela que coloca freio. E quando nós vemos os militantes ateus aqui dentro do YouTube, nós podemos ver pessoas que são muito agressivas, têm uma retórica às vezes até boa, mas nós podemos ver nitidamente que são pessoas vazias, pessoas revoltadas com a religião, pessoas que vieram do meio protestante, pessoas que saíram do protestantismo. Todos os ateus do YouTube que eu vi, não sei o nome deles, de todos, estiveram no protestantismo ou passaram por ele. São pessoas extremamente revoltadas com comportamentos de pessoas dentro das igrejas que eles congregavam. Pessoas completamente revoltadas, por exemplo, o que está mais em alta aí agora, que tem debatido com muitas pessoas, o Antônio Miranda. Não sei se ele realmente foi protestante, mas teve um início ali no protestantismo. Isso aí eu já ouvi ele mesmo falando. Então, revoltadíssimo com pastores que enriquecem, persuadindo as pessoas a doarem. E a pessoa enricando, crescendo, virando aí, por exemplo, quem é o maior, qual o pastor que tem, quem é o pastor que tem mais dinheiro no Brasil? Então, é ilícito o que está sendo feito? Não, é imoral, mas ilícito não é. Mas é imoral. Então as pessoas doam, mas doam por quê? Porque, com a Bíblia, são persuadidas a fazer isso. Então, meus amados irmãos, essas pessoas, esses ateus militantes, eles não são pessoas que desacreditam em Deus. Isso eu posso dizer tranquilamente, sem medo de errar. São pessoas que perderam a credibilidade, ou melhor, que perderam a crença na religião, naqueles que estão dentro do contexto, do cenário religioso e que vivem de maneira errada. O Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo que ele vai dizer que os ateus, porque eu não lembro aqui, mas eu vou procurar. Pronto, então eu encontrei aqui
parágrafo 21, 25, vai dizer assim, né, a respeito desse pensamento do Miranda e de todos os ateus. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, aqui de maneira geral, né, aos católicos, claro, mas a outros que participam de alguma forma de religião e tiram proveito da religião, né? Na medida em que, negligenciando a educação da fé, ou seja, não educam os filhos na fé, não se educam na fé, ou seja, não procuram conhecer, né, a verdadeira fé, né? Então, ou por uma exposição enganosa da doutrina, ou por deficiência em sua vida religiosa. Então, às vezes o ateu se torna ateu porque aquele que é crente, né, expõe de forma enganosa a doutrina que ele acredita, né, a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito do ser humano, ou por deficiência em sua vida religiosa. A própria pessoa que é crente, né, que tem fé, ela vive a sua vida religiosa defeituosa, né? De uma maneira com uma deficiência tremenda de viver como se fosse um não crente, né? Sua vida moral são pessoas de índole terrível, né? Pessoas corruptas, pessoas enganosas e enganadoras, né? E também a sua questão social. Então vivem na sociedade, mas não fazem nada para mudar o que está ao seu redor. Se poderia dizer deles que mais escondem do que manifesta o rosto autêntico de Deus e da religião. Ou seja, essas pessoas escondem muito mais o rosto de Deus e da religião do que apresentam para a humanidade. Quando você toma Jesus, que diz a um rico, olha, toma tudo que tu tem, vende, dá aos pobres e me segue, né? Jesus está dizendo, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus vai dizer, aquele que te bater na face, dê a outra. Ou seja, são ações que colocariam cheque no ateísmo, quando, na verdade, nós não fazemos isso. Eu digo por mim mesmo, há uma deficiência muito grande ainda, uma imperfeição muito grande na minha vivência religiosa. E isso pode gerar no coração de muitos ateus uma indignação por Deus, né? Aí tem outro ponto do ateísmo que tem gerado o ateísmo no mundo, é isso aqui, ó. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Então tem vários fenômenos que são de gênesis, ou seja, de origem ateia, né? E tudo isso está dentro do ateísmo. Uma forma frequente é o materialismo prático, ou seja, tudo está ali na questão material, né? É aqui. Se Deus não pode ser tocado, não pode ser palpado, né? Então não existe. Porque o que importa é o materialismo, é o ter, é o fazer, né? Então o que importa é o materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. É o agora, é aqui. Depois, não importa o que vem depois. É aqui, é o que está aqui, na nossa frente, é o que a gente vê, o que a gente pode tocar, o que a gente pode sentir, né? O humanismo ateu considera falsamente que o homem é o seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Então, o humanismo ateu, ele vai dizer, olha, não, esqueça, você é responsável pelo seu próprio fim. E o único artífice, ou seja, criador, né, de sua própria história. Você cria a sua história. Você é o criador, o artífice da sua história. Então isso é o humanismo prático, que também está dentro do ateísmo. Outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, né?
acha que o poder, o dinheiro vai fazer, o homem vai se tornar livre, né? Sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica, né, vida futura, o desviaria da construção da sociedade terrestre. Então, quando o ateu fica louco. Por quê? Porque nós vamos dizer, olha, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Né? Nós dizemos, nós moramos temporariamente em um edifício material, mas a tenda que Deus tem preparada para nós é muito maior. Então é um edifício espiritual, é no céu. Né? Então isso mata, isso deixa o ateu perturbadíssimo. Né? Aí, outra questão, no parágrafo 21, 23. Muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam, a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas de nosso tempo. Então, um dos mais graves problemas do nosso tempo é o ateísmo. É o ateísmo. E isso por quê? Porque gera o que nós podemos ver, que vai ser dito no número 21, 26. Muitas vezes o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana. Né? Eu faço o que quero. Eu sou o Deus de mim mesmo. Que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Eu quero saber de Deus, eu quero um Deus desse para mim nada. Né? Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem. Então, quanto mais eu reconheço que eu sou imagem e semelhança de Deus e que o outro irmão eu vou fazer aquilo que Deus pediu a Moisés. Tira as sandálias dos pés antes de se aproximar, porque esse terreno que tu estás pisando é terra santa. Então, antes de eu me aproximar de alguém, quando eu percebo e eu entendo, eu compreendo que aquela pessoa é imagem e semelhança de Deus, eu tenho que tirar a sandália dos pés, ou seja, eu tenho que ir com todo respeito à dignidade daquela pessoa. E isso o ateu nunca vai entender. Né? Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que esta dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração do homem. Né? Então, aqui está o catecismo falando sobre o ateísmo. O ateísmo é isso. Né? O ateísmo é a negação plena de Deus, é a auto-intitulação do ser Deus, eu sou Deus de mim mesmo, não no sentido de dizer assim, eu domino as minhas paixões e eu canalizo a minha vontade e a minha razão para aquilo que são os projetos de Deus para a minha vida, mas eu sou Deus de mim mesmo, então logo eu faço da minha vida o que eu quero. Né? Então, tira-se Deus, que vai limitar o homem dentro daquilo que é o projeto de Deus, porque, por exemplo, vamos lá, eu estou falando com você aqui, vou usar o livro, não estou falando com você aqui a respeito do celular. Esse celular, ele foi projetado e eu faço uso dele, eu uso o celular para eu nem consigo pensar quantas coisas eu faço com o celular, né? Assistir, jogar, o que você puder imaginar, né? Ouvir música, assistir um podcast, ouvir uma palestra, ou seja, inúmeras coisas. Inclusive ligar, conversar com alguém, são inúmeras. A gente pode transações, questões de banco, essas coisas, tudo isso a gente faz por celular. Hoje todo mundo sabe disso. E você pode ganhar dinheiro, você pode trabalhar com o celular. Então ele está projetado para você fazer um monte de coisa. Mas, por exemplo, esse celular, pelo menos esse que eu estou com ele em mão, ele não pode ser colocado dentro de um balde com água. Ou deixar ele passar a noite levando chuva. Por quê? Tem limitações. Ele é perfeito para aquilo que ele foi projetado. Assim é o ser humano. Nós somos perfeitos para aquilo que Deus nos projetou.
Então eu não posso fazer algo que vai contra a minha natureza. Tudo aquilo que vai contra a minha natureza, eu não posso fazer, porque senão eu estarei destruindo o projeto inicial que Deus pensou para mim. E isso, o ateu ele não suporta, ele não aceita, ele não quer de jeito nenhum, porque isso limita o ateu. Isso limita, isso dá um limite para ele, que ele fica completamente perdido. Ele quer viver na libertinagem. E não é assim, meus irmãos, não é assim. Mas o problema do ateísmo é esse, né? É tirar Deus e se colocar como Deus, né, de si mesmo. E isso, infelizmente, a gente sabe onde vai parar, né? Depois, depressão, problemas de suicídio e tudo mais. Ah, não, mas o problema maior de suicídio está dentro das pessoas religiosas. Mas eu tenho certeza que não é por causa da religião. Tenho certeza absoluta que não é por causa da religião. São por causa de questões morais do nosso próprio eu. Ah, mas se a gente se libertar da moral, a gente vai viver aí tranquilo, não vai ter problema. Ah, é? Quantas pessoas até aí vivem no mundo aí fazendo o que quer e no final da vida percebe-se que nada fez, que auto se destruiu ou que auto se manipulou. Então Deus abençoe a todos e o ateísmo, meus irmãos, tenha certeza, é um engano terrível, um engano diabólico, é também um engano moral. Deus abençoe.